Olá, outra vez aqui Edmundo Silveira, falando com todos os amigos do programa 105 Esportes. E estamos falando diretamente do Instituto Casa de Vovó, onde você vai encontrar diversidade em programas, e esse de esportes vai trazer hoje como convidado o senhor Emanuel Pereira, da Academia Flex Assessorias. E vamos já começar com ele nos apresentando para que a gente possa entrar nesse debate, esse assunto importante que é uma academia de musculação. Seja bem-vindo, é uma satisfação, a casa está te recebendo. Professor. E espero que a gente possa hoje transmitir a importância que é o seu trabalho numa academia de musculação e ainda mais com essa denominação de assessoria esportiva, onde tem muito interesse e muita importância para o cidadão como para o atleta que a sua academia faz esse trabalho. Seja bem-vindo e use da sua palavra para se apresentar para todos nós. Muito obrigado pela oportunidade. É um tema bem abrangente e importantíssimo, né, para a nossa sociedade de uma maneira geral. A gente vem aqui falar não só da musculação em si, né? A gente tem, apesar desse nome, a gente tem outras modalidades também. A musculação, vamos dizer que é o carro-chefe, por atender muito mais dos nossos alunos, pelo leque de variedade de horários, enfim, pela importância que se tem da musculação para que a gente possa trazer uma qualidade de vida para a nossa comunidade, para os nossos alunos, para a nossa sociedade de uma maneira geral. Você, quando fala qualidade de vida, já me abre aqui uma porta, né, um leque maravilhoso do assunto que nós queremos aqui conversar, né? Qualidade de vida é que todo cidadão hoje procura. E dentro de uma academia de musculação, a gente vai encontrar esse processo, esse desenvolvimento. Isso é para os atletas e também o cidadão normal, aquele cidadão que não se preocupa com atividade nenhuma de cuidar o seu físico? Sim, a qualidade de vida, né, é um assunto abrangente. A gente entende que, essa denominação, essa classificação, esse conceito de qualidade de vida, ele é muito abrangente, mas nenhum deles passa sem ter saúde. Então, não dá para se ter qualidade de vida sem saúde, né? Como diz o velho ditado, com saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Sim. Então, de fato, sem saúde não dá. E a saúde são vários outros fatores que têm sua influência, mas um dos grandes é o exercício físico regular. Não é o cidadão, o indivíduo se tornar um atleta, mudar, viver dentro da academia, não. Mas é ele despender aquela meia hora, 1h30 do seu dia para cuidar do seu corpo. Não só como um corpo físico apenas, né? Mas abrangendo aí na sua totalidade. A questão social é importante, a questão fisiológica é importante, a questão mental é importante. Quando você tira esse momento para você, esse cuidado para a sua saúde de uma maneira geral, para o seu organismo, você está também agradando a questão mental, agradando essa questão social, que muitas vezes tem essa interação, é uma amizade, é um bom dia, uma boa tarde, principalmente quando se trata de trabalhos grupais, né? Então, acaba abrangendo sim, é importante sim a gente ter esse momento. Emanuel, eu te ouvindo e cada vez mais vai abrindo os leques, né, sobre aquilo que a gente tem aqui de mais intenção de conversar. Veja só o seguinte, o cidadão, ele vai para uma academia de musculação, ele vai buscar, é lógico, isso aí que a gente já falou e que você explicou, a qualidade de vida, né? Mas para isso, não é só ir para a academia. Aí você tem que ter um controle de tempo, tem que ser na hora, o cara trabalha todo dia, e trabalha toda hora praticamente, né? Num país como o Brasil, você não trabalha simplesmente como é dito a nossa legislação, você trabalha 8 horas por dia, às vezes o cara trabalha 20 horas por dia para poder sustentar a sua família pela situação econômica que nós vivemos. Então é o seguinte, eu te pergunto, como controlar isso? Como o cidadão controlar isso e no lugar de ir para o repouso da casa, ter que ir para uma academia para cuidar do seu físico? A importância de tudo isso. Coloca para mim uma situação onde você não tem tempo, né? A outra, você não está preocupado com o seu físico, porque você resiste bem, né?
você faz o seu trabalho, já é desgastante. Aí tem que chegar em casa para ver a família, descansar, para depois começar outra vez a luta. Então, aonde é que cabe a academia aí? Aonde a gente tem que se preocupar como um cidadão normal, não um atleta, que o atleta tem seus padrões de horário e tudo, mas uma pessoa que vive assim. E eu sei e tenho consciência disso, da importância que é a academia nesse tipo de processo. Faz favor. É o cidadão típico, né? Sim. É aquele que acorda para ir trabalhar, quando chega do trabalho já dorme para ir trabalhar no outro dia de novo. Sim. E vai virando aquela rotina. É uma frase que se usa muito, bem impactante, que se a gente não tiver tempo, não conseguir tempo para cuidar da saúde, a gente vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Tem várias pessoas por aí que precisam ir no médico uma vez na semana. Sei lá, hemodiálise, uma série de coisas. E a pessoa arruma tempo quando ela está doente. Sim. Só que aí já está remediando, já é tarde, infelizmente. Não é tarde, mas poderia ter prevenido. E muitos alunos chegam até nós com essa preocupação. Poxa, é isso, é meu filho. Às vezes tem uns que precisam cuidar dos pais, é trabalho, às vezes a jornada de trabalho, como você mencionou, a questão econômica que a gente encara é bem árdua, né? Mas isso não é desculpa para que a gente possa se cuidar, para que não possa se cuidar, perdão. Eu digo assim, se você não cuidar de quem cuida de tudo isso, uma hora essa máquina quebra. Sim. E a vida das pessoas vão continuar sem você. Continua do mesmo jeito. E às vezes você pode até dar um pouquinho mais de trabalho se você não tiver saúde. Então, é organizar. O dia ele tem 24 horas para todo mundo. Né? Como nós vamos organizar essas horas? Aí a gente precisa de fato de organização. Se a gente parar para analisar, a gente está perdendo muito tempo em redes sociais, por exemplo. A gente perde meia hora, 1 hora do dia. Tem os smartphones hoje em dia, dá aquela média de horário que você fica, de tempo que você fica no celular por dia. O meu dá 3 horas e meia, 4 horas. Tem semanas que dá 4 horas. Ele me dá uma margem aí semanal. Eu fiz o quê? Claro que eu respondo muito, né? Os alunos, enfim, pagamentos e uma série de coisas. Mas vejo muita besteira também. Sim. Então, a gente tem tempo. Né? Não consigo te dar uma receita, uma solução assim, mas é organizar. É organizar e priorizar a sua saúde. Não vendo apenas a questão estética, mas a questão de qualidade de vida, como a gente começou. No início da nossa conversa aqui, você falou sobre um certo tempo, meia hora, 1 hora, 1 hora e meia, o que é viável, que eu digo assim, para os cuidados que realmente a gente deve ter com o nosso corpo. Qual o tempo realmente para que a gente exerça essa preocupação em cuidar, no sentido físico, né? E é lógico que nesse físico deve entrar também o alimentar, né? E deve ser orientado por vocês, porque ninguém faz exercício físico sem estar orientado pelo... E você tem um especialista ou você é especialista nesse aspecto em relação a controlar essa atividade com alimentação? A gente tem parcerias com nutricionistas, sim, né? Mas o professor de educação física mesmo, já esclarecendo aqui, tá? E é um pedido que eu faço para os meus colegas de profissão, que às vezes a gente quer entrar em áreas que não é nossa. Sim. A gente tem disciplinas que nos dão norte na questão de nutrição desportiva, enfim, mas não nos capacita para intervir enquanto nutricionista. Você tem noção do que mas você não é especialista no assunto, né? Isso mesmo. Então, eu tenho muitos colegas de profissão que querem abranger esse papel que não é deles, tá? Assim como tem nutricionista que quer abranger o papel do profissional de educação física. Então, cada um na sua área, né? Isso é importante. E é assim, a sua pergunta, né? Como eu faço isso? O que é ideal? 30 minutos, 1 hora? De acordo com a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, a gente precisa de pelo menos 3 dias semanais para se cuidar, para treinar. Né? Pelo menos, né? E de preferência em dias alternados.
isso tem uma justificativa. A cada dia sem exercício, a gente perde 0,8% da nossa capacidade. Caramba. Então, muita coisa, por hein? isso que os dias alternados, né? Sei lá, uns dias úteis aí, segunda, quarta e sexta. Aí eu não treino terça, não treino quinta, nem sábado, nem domingo. Isso numa condição geral, né? É o mínimo aceitável. Isso é o mínimo aceitável. E o tempo seria de em torno ali de 50 minutos, 1 hora, né? Mas, Emanuel, não tenho esse tempo todo. Certo, a gente pode montar um treino com um formato de circuito, onde você otimiza esse tempo, né? Dá para se fazer um bom treino em 30 minutos. É lógico que, se você tiver mais tempo, melhor. Mas se não tem, que seja. Emanuel, não estou com condições financeiras para pagar a mensalidade. E a gente sabe que a mensalidade é algo bem sucinto, né? Vamos dizer assim. A gente tem academias com um leque de variedades, aí de possibilidades de valores, mas é em média R$100. Existem academias mais caras, existem um pouco mais baratas, mas não encarem isso como um gasto, e sim como um investimento. A gente compra uma pizza quase que toda semana, né? Eu acho que toda família... É um cuidado, né, que você vai ter com a sua própria vida, Isso, né? E você disse antes, para poder você depois não estar comprando remédio, né? Perfeitamente. Você evita vários cada desgastes. família come pelo menos uma pizza numa Sim. semana, né? Uma pizza gira ali em torno de R$50, R$60. E, enfim, então a gente consegue sim, se fizer um esforço. E se não tiver, sei lá, uma caminhada, algo do tipo, claro que nada substitui a orientação do profissional. Sim. Na sua academia, na Flex Assessoria, vocês, primeiro que isso é a localização, tá certo? E o público que você desenvolve. E também soube que você, Emanuel, é personal training, quer dizer, você tem individualmente desenvolvimento para outro tipo de, não só a sala de musculação, mas outras atividades. E quais atividades vocês fazem lá na sua academia? A sua academia, ela tem outras funções, outras modalidades, outras preparações fora só a academia muscular? Temos sim. A gente tem o cross training, a gente tem o treino funcional, tem ritmos, tem ginástica, tem o sensuality, tem o cross kids, né, que a gente visa aproximar essas crianças do exercício, desse cuidado, já que elas atualmente, infelizmente, não têm mais espaço de brincadeira, a não ser na escola, e está cada vez mais reduzida as aulas de educação física, né? Então, a gente tem esse leque de variedade, sim, tá? de possibilidades, né? Justamente para tentar atender essa demanda. Você não gosta da musculação porque acha sacal? Perfeito, vamos lá para um funcional. Não, ainda não estou com uma condição física legal para encarar um treino mais intenso. Vamos para o ritmos, é uma aula de dança. Vamos para a ginástica, enfim. Então, tem esse leque de variedades aí para que a gente possa estar... O importante é estar se exercitando, né? Fazendo... A gente precisa estar em movimento. Movimento. A gente Exatamente. precisa se movimentar. O corpo sem movimento Como diz o ditado, enferruja. Então, veja só o seguinte, quando você falou aí de kids, que é uma preocupação, onde você faz a sua formação de base. E criança hoje não quase mais brincam, né? Elas têm que estar se preocupando com a sequência de vida, o processo de desenvolvimento, aquilo outro. Quando você falou aí da academia de kids, mas o que se faz numa academia para criança? A gente tem, como você mencionou, né, a localização. A gente tem 2 sedes. Uma fica na Rua Aracaju, 585, no Dom Lustosa, e o nosso galpão, que fica na Miramar da Ponte, 290, no Henrique Jorge. Apesar de serem bairros diferentes, ficam a 3 quarteirões de distância, né? Sim. Enfim, então, é no nosso galpão que acontece essa modalidade do Cross Kids. E qual é uma grande paixão minha trabalhar com criança, né? Há 22 anos eu trabalho com elas. 23 anos eu trabalho com crianças. E acho encantador. Aquela energia deles, dão muito trabalho. A gente termina de garganta ardendo, você também já trabalhou muito com elas. Eles não têm muito controle, né? Isso. Sobre o que eles querem, o que eles fazem. Mas é muito legal, é muito divertido. E qual é a proposta do Cross Kids? A principal proposta dessa modalidade é aproximar as crianças do exercício. Hoje, a gente não tem mais espaço de brincadeiras. Na década de 80, 90, a gente ia para a rua brincar, cada quarteirão tinha um rachinha,
um jogo de correr, Era importante chegar em casa sujo, né? Perfeitamente, Hoje não. perfeitamente, né? A gente até brinco com os alunos, digo assim, eu fugia da minha mãe, esperava minha mãe dormir para só lavar o pé e para dormir ainda todo suado. Mas as crianças, hoje em dia, você não vê mais as crianças brincando na rua, não vê mais um menino pedalando, é difícil, por N fatores, casas cada vez menores, ruas cada vez mais movimentadas, o risco na questão da segurança tudo é asfaltado mesmo. hoje, é muito quente, muito difícil, né? Isso. E a grande influência são os jogos, né? As telas, né? Que infelizmente estão tirando as crianças da brincadeira. Eu vejo hoje em dia as crianças com muitos brinquedos, mas poucas brincadeiras. O que é que isso quer dizer? Antigamente a gente juntava um monte de criança em volta, às vezes, de uma corda, de uma bola, de um giz, uma pedra de gesso que a gente achava, desenhava um campo em qualquer lugar que a gente tivesse. Hoje em dia as crianças, cada uma chega com o seu brinquedo e elas não interagem. Infelizmente as crianças perderam coordenação até para correr. Isso é muito preocupante, pessoal, porque cada vez mais doenças que se chegavam lá na idade adulta estão acometendo as crianças. É criança com sobrepeso ou obesidade, é crianças com a glicemia alta, colesterol alto, problemas cardíacos, mas isso tudo em decorrência dessa falta de movimentação e da nossa alimentação que está cada vez pior. Você me falou uma coisa que não estou criticando área nenhuma, mas uma coisa que passou a ser muito importante hoje nas vidas do cidadão brasileiro. Você não pode ir mais para a rua. Às 9 horas da noite, você olha, não tem ninguém mais na rua. É raro você ver uma pessoa passando para lá e para cá em qualquer bairro desse... eu vou falar aqui diretamente onde a gente está vivendo no dia a dia. Aqui em Fortaleza, na capital. Você não consegue mais 9 horas, 10 horas da noite, raramente você passa nas ruas e você vê as pessoas. Né? A não ser aquelas pessoas que têm o hábito de estar na frente da casa, sentada 2, 3, já estão tirando esse hábito, porque a violência é tão grande, né? Os crimes estão com a sequência muito grande que você já não... E como é que você vai deixar a criança brincando na rua? Como é que você vai deixar a criança lá de fora? Aí o que é que acontece? O pai mesmo, por esse zelo, entrega um celular, que não é fácil, não é barato, para a criança ficar dentro de casa. Então, quer dizer, isso tudo é destruindo o ser humano, né? Ainda bem que nós temos, né, a área esportiva, principalmente as academias, para se preocupar um pouco com esse tipo de sequência ou de vida que a gente tem que ter, né? Então, a gente vê um filho nosso no meio da rua, o perigo de ser atropelado, o perigo de ser sequestrado, né, de ser violentado, é muito grande hoje. Então, isso que você está me dizendo é de uma importância muito grande, que os pais comecem a abrir os olhos, né, e é preferível esse investimento no desenvolvimento dessa criança numa parte onde ela vai adquirir ali socialidade, né, onde ela vai adquirir lá uma performance, né, ela vai abrir o olho para uma atividade esportiva, de repente por estar em ação ou ativa constantemente e se exercitando, ela vai terminar indo para uma área esportiva que é de muita importância. E outra coisa, vai aprender a ter a preocupação com o seu corpo, né? Isso é muito legal. E assim, a gente vê o movimento, eu trabalhei boa parte, lá no começo da minha profissão, no âmbito escolar. E assim, o movimento em si, as brincadeiras, às vezes os pais, né, os professores, às vezes da própria escola, encaram a brincadeira como brincar por brincar. E não é, pessoal. Dentro de uma brincadeira está envolvido vários fatores. Dentro daquele pega-pega, a gente trabalha muita coisa. São aspectos psicomotores, que a gente não vai entrar muito, mas são vários os fatores psicomotores. A gente vai trabalhar a parte cognitiva da criança e o socioafetivo. Hoje em dia, as crianças, é muito comum a família ter o filho único, né? Sim. E os meninos não sabem mais dividir, não sabem mais perder. Eu digo pelo próprio meu filho. Né? Ele tem uma condição, eu tenho um filho autista, né? E ele tem essa condição mais especial, que de fato não encara a derrota de uma maneira muito simples, não. Não aceita, né? Isso, e as brincadeiras, os jogos, o esporte de uma maneira geral, ele vai te ensinar isso. É bom ganhar, gente, mas a gente perde também na vida. Sim. E a gente precisa aprender a lidar com essas frustrações,
com esses sentimentos. O sentimento da vitória é maravilhoso, o sentimento da derrota é horrível, mas a gente precisa aprender a lidar. Sim. Senão se torna aquele adulto que não, muitas vezes ele deixa de encarar um processo seletivo, seja lá do que for, um concurso, um Enem da vida, um vestibular, ou uma entrevista de emprego, por medo de não ser aprovado, vamos dizer assim. Né? E aí... Eles não tiveram uma base para aprender isso, Perfeitamente. né? E quando você falou assim, que quando você iniciou a sua carreira 20 e tantos anos atrás, isso ainda hoje se chama, né, recreação esportiva, né? Que era a aula da educação física, né? Recreação esportiva, porque não se fazia exercício nas aulas de educação física na escola, né? Como hoje ainda não faz, mas hoje mais se joga o basquete, o handebol, o futsal, não tem as aulas de recreação, né? Não tem aquelas brincadeiras que são tão gostosas que a gente desenvolvia, isso tudo que você está dizendo aí, né? E que é uma sequência na vida, não é isso? É assim, as brincadeiras, elas vão dar às crianças, né? As pessoas de uma maneira geral. A gente está mencionando criança porque é a base, sim, né? Foi. Não, e é onde a gente encaixou esse mas para o desporto, sim, né? Por exemplo, quando a gente brinca lá, dá uma bolinha na mão de uma criança para ela derrubar um cone, acertar um cone, a gente está trabalhando um arremesso, que vai servir para um handebol, para um polo aquático. Quando a gente pede para a criança chutar aquela bola, a gente nem precisa mencionar que ela vai estar desenvolvendo ali aquela habilidade, né? Pedal, seja destro ou sinistro, né? Que a gente conhece como canhoto, mas não é canhoto. Sim. E canhoto é de recibo, né? Enfim, mas para que ela vá para aquele desporto, né? É uma corrida, a gente está desenvolvendo aí para o atletismo e entre outros fatores, né? Não é só o esporte em si, é para a vida mesmo, né? Para que a criança tenha esse cuidado, ela se aproxime do exercício, porque como a gente começou a nossa conversa, a qualidade de vida, ela não existe sem saúde. E se a gente cultivar uma criança, um adolescente, um adulto sedentário, infelizmente, não tem como ser diferente. A saúde vai ficar um pouquinho para depois. Deixa eu fazer uma pergunta. A sua academia, o seu trabalho em si, né, a sua orientação, e você já deve ter o quê? 10 anos, 15 anos que você tem a Flex? 9 anos. Né? Quase que eu acerto, hein? Eu joguei o número aí. Então, 9 anos que você tem a Flex e que você desenvolve. Mas o que você desenvolve na realidade no seu trabalho muscular? Tá certo? É a força, é a velocidade, é a agilidade, é o impacto, né, que é, como você falou, mental, você falou várias coisas importantes aí. O objetivo da Flex é realmente receber um cidadão sedentário ou não. Qual o objetivo direcionado? E quais atividades você pratica ou você faz para que ele desenvolva continuar batalhando, né, com mais saúde, com mais qualidade de vida? É uma boa pergunta. Sempre que a gente vai entrevistar alguém, eu pergunto por que aquele candidato, aquele professor escolheu a educação física. E a gente escolheu fazer isso para proporcionar bem-estar. A gente diz que a força, o emagrecimento, o ganho de habilidade, o ganho de velocidade é uma consequência. A gente tenta proporcionar um ambiente agradável. Quando você está num ambiente agradável, tudo flui melhor. Acredito que você já tenha trabalhado em um clube que você não se sentia tão bem. Aí o seu trabalho, a sua disciplina faz com que você faça o seu melhor. Mas também você já trabalhou em clubes que você fazia questão de estar lá naquele horário. E aí tudo flui melhor. Em qualquer relação. Quando se tem satisfação naquilo, é muito melhor. Então a gente tenta proporcionar o bem-estar ao aluno. Né? E aí ele consegue ir todos os dias. Porque quando não é aquele ambiente mais, que as pessoas hoje em dia usam muito o termo tóxico, não é tão legal, a gente não consegue fluir também. Então, o principal ponto, eu diria que é isso, é essa transformação, é a gente aproximar. A Flex, ela está registrada há 9 anos, mas a gente já tinha idealizado ela há um tempo atrás, com os treinos na praia, que a gente vai ver daqui a pouco nos vídeos, né? Para tentar desmistificar essa situação que a gente tem, às vezes, o exercício como aquela coisa
chata, obrigatória, ai meu Deus, eu vou fazer exercício. Não, de aproximar, que pode ser divertido também, né? Então a gente escolhe esses cenários, a praia, às vezes a gente faz uma trilha, a gente já foi ali para o Parque Raquel de Queiroz, enfim, tentar trazer, aproximar as pessoas dessa questão de satisfação também. Então, o seu objetivo maior, independente de analisar assim, o sentido, né, de desenvolvimento muscular ou qualquer outra qualidade que possa desenvolver, você se preocupa primeiro em dar a ele um bem-estar e ele sair dali mais tranquilo, mais seguro de que amanhã vai fazer um trabalho melhor. Então, tu está preocupado também com o mental dele, que ele possa... porque hoje nós temos um índice muito alto de depressão, de estresse, né? Os índices são muito altos dessas doenças. E a academia ela vai favorecer exatamente para diminuir tudo isso? Sem dúvida nenhuma, né? Essa interação é muito bom. E é uma questão de produção hormonal. Vários hormônios são produzidos quando você está em atividade. Sim. Endorfina, serotonina, que dá essa sensação de satisfação, né? Quando você termina. Quem já fez, fala com propriedade. Você faz algo que te cansa, sim, mas que você termina ali naquela satisfação, você está, como diz o ditado, mortinho, porém satisfeito. E isso é muito bom, né? Isso é a questão fisiológica, isso acontece no seu corpo. A outra é a gente acolher bem. A gente faz de tudo para acolher bem. Claro que, Emanuel, lá é mil maravilhas. Claro que não. Mas a gente se esforça demais para atender bem, para acolher, para fazer com que a pessoa se sinta bem. Uma curiosidade minha, porque logo essa pergunta que eu vou fazer e essa resposta que você vai me dar, a gente vai ver aqui isso na prática, ou seja, se exercitando, mostrando aqui, a gente vai comentar sobre eles, sabe, esse movimento que a sua academia faz. Mas me diga o seguinte, eu vejo que na sua academia tem muita gente, e quando tem muita gente é porque é um bom lugar. É um lugar maravilhoso, que se você não tem presença de público é porque lá não tem grande atração. E a sua academia está sempre, se eu não me engano, lá deve ter o quê? 100, 200 alunos satisfeitos da região, ou mais, né? Estou citando um número assim, mas talvez mais. A gente tem um pouquinho mais de 800. 800, caramba, olha só. É por isso que está sempre lotada, sempre cheia. A satisfação de tudo isso que você está passando aqui, esse conhecimento que você está demonstrando para a gente, que é de muita importância, tá certo? Mas eu queria, você já respondeu, tá certo? A gente comentar sobre isso aqui, né? Isso aí faz parte de quê? Porque eu estou vendo aí que é só adultos, né? Só pessoas... Esse aí é um aulão, né? E a gente faz esses aulões no sábado, normalmente. Aí é o cross training, né? Lá no nosso galpão, a gente está lá desde maio. E aí é um momento de atividade, de brincadeira, de descontração, de interação. A gente chega na fase adulta e a gente assume tantas responsabilidades, como a gente começou a nossa conversa, né? Sim. O cara acorda, às vezes trabalha não só 8, mas ele chega e já tem outra coisa para fazer. E a gente vai esquecendo de se divertir. Essa meia hora de sair, você esquece que teve dor de cabeça o dia todinho. Isso mesmo. Então, a gente tenta proporcionar, você está vendo adultos aí, ó, mas sim, todo mundo empolgado, com um sorriso no rosto, ó, passando uma bola, enfim. É uma bobagem. Se a gente parar para analisar. As crianças usavam muito em recreação esportiva. Perfeito. Nas escolas, mas isso aí era uma aula. É legal. É a hora que essa moça fala com a outra. Eu estou vendo que essa bola é grande, ela pesa o quê? Ela é um all-ball chamado. Aí ela é uma bola cheia, ela pesa 12 libras aí, tá certo? Ela é uma bolinha, não é uma bola não é tão leve, mas também não é... Dá para passar, né? Se jogar carimba não dá certo não, machuca. Ela dá mais de 1 quilo essa bola? Dá 4 quilos. 4 quilos, né? Você falou em libras aí, mas aí ficou longe da gente calcular... É porque o cross ele é uma modalidade americana, né? Então sim, tudo lá é libras, medidos como... É uma média de 4 quilos, você passando dessa forma aí... enfim. Eles estão exercitando o que aí? Porque estão sentados, né? Estão... Fora a recreação, porque aí parece... Se tratando de cinesiologia, a gente está fazendo uma flexão de ombros, né? Está trabalhando o deltoide aí. Mas, claro, o objetivo principal não é esse. O objetivo principal aí é divertir e interagir mesmo, né? Aí eu boto uma prenda para a equipe que perder, tem outra equipe do outro lado, ó, né? A gente vê ali. Aí eu boto uma prenda, pagar burpee, algo do tipo, dar uma voltinha correndo,
para aumentar a competitividade, né? Eu contei ali, dá uma média de quase 20 pessoas, provavelmente nenhuma nem se conhecia, ou se tinha um ou outro que é amigos, o resto ali. Então a socialização aí foi maravilhosa, porque começou a ter outras amizades, outros centros. Isso, eu sempre fiz questão, eu venho da natação, a minha modalidade de paixão é a natação. Sim. Né? Eu já joguei futebol, racha, né? Já joguei vôlei também, racha, basquete, enfim. Quando passava na televisão ali, a Hortência fazendo o Oscar, e a gente amava um aro, ia brincar no poste da vida, rua de calçamento, enfim. Brincava de tudo, passeava por várias modalidades, mas o que eu gosto mesmo é a natação. E eu sempre gostei de receber bem. Sei lá, chega um atleta e sempre gostei de chegar ali no cara, e aí, deu certo o treino? O cara já se sente familiarizado ali com aquele grupo, né? Sei. E eu vejo o quanto é importante esse trabalho grupal. Aí as pessoas, elas se conhecem algumas, mas são de vários horários. Então a ideia aí é aproximá-las, né? Fazer essas amizades. Então quando a gente cria esse vínculo, eu tenho muito mais chance de fidelizar. Isso se tratando de negócios, né? Então, quando eu tenho essa fidelização, essa amizade, esse grupo, eu tenho mais chance de manter esse aluno lá conosco. Aí é uma coisa diferente, mas é mais exigente também, né? Porque na verdade, saltar, subir, na apesar de que a verdade, gente faz isso todos os dias, subindo escada, né? Na verdade, esse meninozinho aí, ele é filho de uma dessas nossas alunas, e ele foi porque nesse dia ele não teve aula, enfim. E ele foi com a mãe dele, e ele queria correr. Só que nesse dia não tinha corrida em si, né? Aí é o treino funcional. Aí ele pediu para fazer com a mãe dele, e ele fez vários exercícios. Ó. Esse menino tem 7 anos, essa caixa, nessa posição que ela está aí, ela está a 50 centímetros do chão. E você vê que ele tem até dificuldade para descer. Ó. Quando ele salta, aí ele tem uma certa... por aí você tem uma noção. Isso mas aí ele é explosão... pediu, foi explosão muscular. É nato dele, certo? Não todas as crianças fazem isso, não. Ele que quis fazer, e ele, na primeira rodada, eu não permiti que ele saltasse. Eu não, Ian, sobe simples. Assim, eu mostrei para ele, como a mãe e a amiga estão subindo. Aí ele fez. Mas quando eu olhei, ele estava saltando. E aí, elas estão fortalecendo o que aí nas pernas? Aí, principalmente quadríceps, glúteo. É o principal ponto aí a ser trabalhado, se tratando de cinesiologia, né? Se tratando de muscular. Outro vídeo, por favor. Aí já tem um pesozinho, já é... Aí, ó, a gente está... O treino funcional, o nome é bem abrangente, é melhorar a funcionalidade, esse é o objetivo. Sim. Tem dias que a gente faz com mais cargas para trabalhar força, tem dias que a gente enfatiza mais volume para trabalhar mais essa questão de cardiorrespiratório mesmo. Nesse dia aí, a gente estava trabalhando muito exercício de coordenação, ó. Coordenação, equilíbrio, né? Você vê que está num pé só, enfim. Então, o objetivo do funcional é esse. A coordenação motora, ela está em todas as atividades, né? Não tem como você descoordenar, dissociar, não consegue nada. Dissociar. Né? É a questão da psicomotricidade, né? Uma área maravilhosa também. Que o ideal é trabalhar lá atrás, sim, mas esse processo de desenvolvimento, ele acontece o tempo inteiro. Enquanto existe vida, existe o desenvolvimento. Deixa eu forçar a barra aqui, num parênteses aqui. O cara chega morto e cansado. Vamos dizer, ele é um motorista de ônibus. Porra, cara, estressado, as pessoas passaram o dia todo reclamando dele. Aí ele chega da empresa, tem que botar o ônibus, e ele sabe que no outro dia tem que tirar de volta. Então, a cabeça está desse tamanho. E como é que ele vai chegar e fazer isso aí, cara? Tudo depende do interesse que você tem, né? Um funcional, por exemplo, se tratando dessa modalidade, antes de a gente literalmente meter a mão na massa, passou por todo um processo de mobilidade, de alongamento, que é importantíssimo para o profissional que lida, como você mencionou, né, o motorista. Sim. As principais dores de um motorista, coluna, que a gente não senta na postura que a gente deveria. Em todo ser humano, mas o motorista deve sofrer muito com isso. Aí tende a encurtar a cadeia posterior, esses músculos da coxa, do glúteo, né? Tanto que o teste de flexibilidade é sentar e alcançar. A gente senta e tem um aparelhinho, eu levo as mãos até a frente para tentar mensurar. Sim. Que quando você faz com seu atleta lá no campo, você pede para ele ficar em pé e tentar tocar a ponta dos dedos no chão. Hoje em dia, tanta gente encurtada, porque não faz mais isso.
Ah, Emanuel, mas encurtado por encurtado, não tem problema nenhum. Tem, gente. Aí vem o problema de hérnia de disco, de... agora me fugiu até Nervo o ciático. nervo ciático. É. Porque é um problema que quase todo mundo está tendo hoje em dia. E para fazer esse movimento aí? Ou não faz parte quem tem esse problema? Faz. Tem uma jovem aí que... Eu tenho vários aí com hérnia de disco. Eu tenho vários aí com esses problemas. E faz esse movimento E é pegando justamente peso para... Claro que a pessoa pessoa não chega e já faz. Aí tem pessoas que já estão há alguns meses, né? Você vai orientando, encaminhando até ela Isso, conseguir. Isso mesmo. atingir, E a gente vai tendo esse feedback. Ó, esse aqui está incomodando, então vamos mudar. Né? Então, quando você menciona aí a questão da hérnia de disco, do nervo ciático inflamado, são coisas que você consegue conviver. A hérnia de disco, você consegue conviver bem com ela. E não vai Desde que precisar mantenha- comprar remédio, só é vir para a academia que resolve o seu problema. Na maioria das vezes, a não ser que esteja em crise. Sim, Né? A não ser que esteja em crise. O problema da crise é só o remédio mesmo. Mas né? normalmente a hérnia é por conta de uma má postura. A gente não nasceu com ela. Sim. Às vezes a inatividade muscular leva a isso. Então, Nesse vídeo aí nós estamos vendo aí que existe uma variedade de pesos, de movimento, que é como você falou, funcional, né? Então, e todos ao mesmo tempo, cada um com seu movimento. com seu movimento, isso mesmo. Aí tem pessoas Rapaz, fazendo... eu preciso mais visitar a academia para ver isso mais de perto, entendeu? Eu estou vendo agora aqui e estou aqui curioso nesse sentido. A Faz gente favor. tem atletas assim, alunos, né? Fazendo exercícios mais intensos, que já estão há mais tempo, e a gente vê senhoras aqui mais atrás com um treino mais relax, vamos dizer assim, né? Dentro das possibilidades dela. Tem uma senhora usando ali o caixote, que esse é o burpee, mas ela tem dificuldade em ir para o chão. E a gente oferece a caixa, é um movimento adaptado, entendi. né? Então, sei. tudo requer uma adaptação de acordo com a necessidade e a realidade de cada aluno. E no caso ali, ela está fazendo a mesma coisa se fosse fazer uma flexão no chão. Isso mesmo. Só que é adaptada. Aí dentro da condição dela. Sei. Claro que a gente incentiva e o próprio aluno vai encarando essa possibilidade dele avançar. Não, vou testar aqui agora. E ele percebe que vai. Eu sempre faço o paralelo do exercício. Desculpa estar tirando assim para problema. completar, mas veja só o seguinte: o colchonete, né? Eu vejo aqui que tem alguns que têm e outros não têm. É porque esses vão deitar, vão para o chão, mesmo que eles não estejam no chão? Porque tem alguns que vão fazer abdominais, aí para não deitar no chão diretamente, e você vê que tem alguns que estão nas placas de borracha, que é o piso preto, e outros estão na parte de cimento. Né? Então é só mesmo para organizar o treino, entendeu? Entendi. Muito legal, muito interessante. E a gente vê que são pessoas que têm suas condições atléticas ou físicas, né? Algumas, não vou dizer obesa, mas pelo menos fora do padrão, né? E outras não. E mesmo assim treinam juntas, não tem problema. Não. O treino é como eu disse. Às vezes, eu mesmo, quando eu fui entrar na musculação, tinha meus 17 anos, eu imaginava que a academia era só para marombeiro, era só os caras grandes que faziam. Fui morto de vergonha, toalhinha escondida, né? E depois você vai desmistificando isso. Você acha que é só para jovens, na maioria das vezes. Às vezes tem senhoras lá, não, mas será, eu posso da minha idade? Deve, principalmente o idoso. Principalmente o idoso. Como a gente já mencionou na nossa conversa, dentro da fisiologia, a gente tem a idade dourada ali, que gira em torno até dos 35 anos. Depois a gente vai descer a serra. Né? A gente vai ter um declínio na nossa capacidade. Como será esse declínio? Vai depender do que você faz. Se você deixar a coisa falou acontecer... aí em números de idade, 35 anos. Aí depois disso aí vem a volta? A tendência é a gente descer a serra. A ida e a volta, que você chama de descer a terra. Né? É o próprio processo de envelhecimento. A gente vai perder massa muscular. Isso é natural do ser humano, né? E quando a gente menciona massa muscular, não é só o que você vê de estético, não é o volume, é a força, é a potência muscular. Com isso está relacionado ao equilíbrio. Né? O idoso, o que o pessoal costuma dizer? O que é que mais mata idoso? É queda. Porque o cara cai, Escorrega, a pessoa cai,
quebra uma estrutura óssea, seja ela qual for, que normalmente é o fêmur. Está com seus movimentos, tem não que tão ficar mais... isso, tem que ficar acamado, e aí a partir disso vem diabetes, vem pressão, vem uma série de coisas, né? Então, o exercício vai te proporcionar isso. Não é só o estético. Se tratando de músculo, é isso, sei lá, você tá andando, desequilibra, você tem muito mais chances de se manter em pé. Se tratando de estrutura óssea, tem um autor, que eu não recordo agora o nome, que ele menciona que a estrutura óssea, ela corresponde às solicitações mecânicas. Então, quando a gente vai à praia, isso quer dizer o quê? Quando a gente vai à praia e quer fazer um castelinho de areia lá para as crianças, o que é que a gente faz com a areia? Eu pressiono aquela areia para ela ficar durinha. E o que é atividade muscular? Quando eu faço exercício para o braço em si, para o antebraço, o que é que eu estou fazendo com o rádio e a ulna? Estou pressionando, o que melhora a calcificação óssea, né? E previne a desmineralização óssea. Então, o que é muito comum... é um problema muito sério, o osso, né, que quebrou. Perfeito. Geralmente, para calcificar, né? O que é muito comum, principalmente entre as mulheres, não que os homens estejam isentos disso, mas as mulheres, a velha osteoporose. Quem é que previne? Exercício. E caminhar é bom? Qualquer exercício é bom. Caminhar é porque só fortalece perna. Mas a hidroginástica é bom? Qualquer exercício é bom. Mas a hidroginástica todo mundo já entrou na piscina, sabe que o corpo fica mais leve. Então, a pressão nas estruturas não é tão boa. A musculação Deixa eu fazer um parênteses aqui, Emanuel. Ótimo que tu está dizendo aí, eu estou aqui viajando, né? Às vezes você falou sobre caminhar é bom. Eu quero ver você ir para um médico que não é especialista muscular, não é especialista de cuidar do corpo no sentido físico, e sim, né, outras intenções. E ele diz assim, você faz alguma atividade física? Você caminha? Olha, é muito bom que você caminhe. Sim, mas falar só isso não é importante. Aí vem o complemento do que eu quero te perguntar. Caminhar sem os cuidados necessários. Hoje tudo é asfaltado, né? Você tem que ter um material especializado, um tênis, uma roupa, isso, aquilo, outro, ou não, você só vai caminhar, bota a sua roupa aqui e vai caminhar. É assim. Claro que quando você tem um bom material, tudo favorece, né? E não está muito barato, viu? Mas isso não pode ser usado como desculpa. Até porque há tempos atrás aí, um bom tempo atrás, a gente caminhava descalço, caminhava de havaiana, né? A gente corria descalço. Então, não estou querendo dizer que você vá fazer isso descalço. Mas se você não tiver o tênis de tecnologia, não tem problema fazer o tênis básico. O que você precisa ter cuidado se você tiver a oportunidade de perceber qual o tipo de pisada, para você comprar um tênis mais adequado para a sua pisada, aí sim, melhor. Mas isso não é desculpa, né? Existem as pisadas chamadas de pronada, supinada, neutra, enfim, aí a gente entra no outro ponto. E os tênis, eles são projetados para isso também, né? Um tênis running, um tênis de corrida, ele é projetado para o cara que pisa neutro, ou para o cara que pisa supinado, ou para o cara que pisa pronado, né? Que é o velho pisar para dentro, ou pisar para fora, ou quem pisa normal, né? Então, às vezes, o praticante vai numa loja, escolhe um tênis pela cor, pela beleza, porque ficou confortável, mas imagina que o pé dele é para dentro. Vamos dizer assim, né? Que é chamado de pronado. É o que tem muito, né? É normalmente a pessoa que tem pouca cava no pé. Aí pisa para dentro. Aí ele compra um tênis que recebe um reforço na lateral e empurra o pé dele ainda mais para dentro. Aí ele vai caminhar todos os dias. Aí, poxa, eu estou caminhando e estou sentindo meu joelho. Na verdade, foi o tênis inadequado. Ele comprou o tênis pela beleza, pelo conforto inicial, mas não é adequado isso, para a pisada dele. Principalmente hoje é tudo asfaltado, né? Tudo perfeitamente. É muito firme, e normalmente os asfaltos, a gente caminha ali, lá na pontinha do asfalto tem aquele declínio para a água escoar, né? Enfim, uma série de coisas. Mas o importante é fazer. O que eu quero que a gente entenda é que a gente precisa se movimentar.
né? E esse tempo de uma caminhada, outra vez aqui, eu sei que você aqui não é o médico, o doutor, a história, mas como qualidade de vida que você quer passar para o seu aluno ou cliente, né? Aí vê o seguinte, qual o tempo que ele tem para fazer uma caminhada? Pelo Meia menos hora, 30 40, minutos. 30 Pelo menos minutos. 30 minutos. Agora, Que é claro. mais adequado, né? É o movimento. Vai depender da condição física, vai depender de alguma lesão ou patologia cardíaca que aquele indivíduo tenha. Mas, enfim, a caminhada, pessoal, às vezes, se for um indivíduo saudável, jovem, ela fica bem aquém da sua capacidade. Eu sempre faço o paralelo, pessoal, do estudo, né, do ensino regular com o exercício. Então, quando eu menciono aqui os 30 minutos, não é que você vai passar um ano caminhando só 30 minutos. No começo, 30 minutos é o suficiente, mas daqui a pouco você se adapta a isso. É a mesma coisa que pegar um estudante, um livro de primeiro ano, e ele chegar até o 9º ano estudando com o mesmo livro. Ele vai desenvolver? Não vai. Muito bem visto, muito bem colocado. Então, precisa avançar. Sei. Por isso que o profissional o professor de educação física, ele é importante para essa programação. É importante você fazer uma avaliação para observar os avanços e os ajustes que precisam ser feitos. Pronto, nós já estamos no outro lugar com aquilo que você se referiu, né? Leva também para outro setor, não é só dentro da academia. Fala sobre ele aí, esses vídeos que estão sendo apresentados. Aí a gente está no litoral ali de Caucaia, a gente está no Cumbuco. Sempre gosto de ir para lá pela praticidade que é. Aí a gente está fazendo um treino em circuito, né, onde o principal objetivo é essa interação. Emanuel, eu estou ganhando saúde? Claro que está ganhando saúde, mas é essa interação, é esse sorriso no rosto, leva uma bola, leva um frescobol, joga um carimba depois que termina o treino, e é divertir, é o bem-estar. E as pessoas saírem de lá satisfeitas. Você está brincando e está se exercitando. Perfeitamente. Porque se exercitar, a gente pode fazer em qualquer lugar. E outra coisa, tudo adulto, profissionais, trabalhadores e pais e mães, né? Não é crianças, não, né? Aí foi o último treino nosso, a gente fez no final de tarde, né? Um treino que a gente chama de sunset, ali para contemplar também o pôr do sol no final. Aí a gente estava com quase 60 pessoas. Você faz isso como aula ou como atividade especial? É extra, né? Mais esporádico, sabe? Às vezes a gente faz uma trilha, ano passado a gente fez uma trilha, né? Vai até as cachoeiras, enfim. A ideia é de aproximar as pessoas mesmo, sabe? Então, e aí a gente oferece também, os alunos mesmos se organizam para fazer um coffee break, é porque não mostra aí. Sim. Mas cada um leva uma coisa, leva um café, leva um bolo, leva um salgado, leva uma fruta. Isso, é legal. A vontade que as pessoas ficam. Então, a Flex Assessoria Esportiva, ela tem uma diversidade de desenvolvimento de qualidade de vida. Não é única e exclusivamente a sua academia se exercitar. Não é essa... Não é isso, sabe? Não é só o exercício por se exercitar. Né? É o que ele também, o que está em volta dele ali. Essa é a ideia. Muito bom. Gostei muito do que você me colocou e outra coisa, me abriu aqui uma coisa que eu fico aqui olhando assim, porque quando se pensa em academia, não, você vai lá para fazer exercício, ficar forte nisso, adquirir músculo e na realidade o que você faz não é isso, né? É muito mais, né? Você tem assim se oferece um espaço de socialização, né? De recreação, de fortalecimento, de cuidado com a vida, né? E como você disse, alguns especialistas, se for necessário, de forma nutricional, você orienta também, coloca também. Além da diversidade de modalidades que você... Então, a Flex realmente está de parabéns, né? Você está de parabéns por ter criado essa academia e de uma forma diferente. Isso é muito legal, muito interessante. Mas, Emanuel, eu fiquei muito feliz de ter lhe convidado. E você sabe que já faz tempo, né, que eu gostaria que você estivesse aqui conosco. E a 105 Esportes, ela tem essa intenção de fazer com que as pessoas entendam do outro lado, né, onde eles estão nos seguindo, nos acompanhando, o que é que eles têm de grandeza com o esporte, né?
E assim, mas Edmundo, a academia não é esporte. Não é esporte, mas se não tiver ela, você não consegue ter uma qualidade de vida ideal. Todo atleta, né? ele passa pela musculação, né? Se tratando de atleta. O jogador de futebol, ele treina musculação. Sim. O nadador treina musculação. O lutador treina musculação. Então é a base. Toda a área é o alicerce. Então eu trouxe exatamente você para que a gente colocasse e fizesse isso, e você o fez muito bem. Eu queria te agradecer, né, a satisfação da CT5 aqui em ter recebido você. O tempo passa muito rápido, mas nós já estamos chegando no nosso tempo de finalizar o programa e dizer que a CT5 vai estar sempre com portas abertas e essa satisfação que nós tivemos aqui de ter você realizando esse nosso programa também, e tenho certeza que muita gente vai, e eu espero que sim, que procure. Você me falou aí, 800 pessoas são os membros, né, que fazem parte da sua clientela. Porra, parabéns, maravilhoso saber disso, e ainda mais saber que realmente o que você passa é de qualidade de vida, é isso que você mais se preocupa. Faça das suas palavras, né, a sua despedida, e quero que você saiba que a satisfação é muito grande, e se tiver um outro momento da gente vir a estar outra vez aqui conversando, informando, passando essa arte, essa cultura que é brasileira, né, e é mundial até, de buscar uma melhora para a sua vida. Né? Por favor, fique à vontade. Eu agradeço pela oportunidade, né? A gente já vem conversando sobre isso há um bom tempo e não estava dando certo os horários, enfim. Mas é sempre bom trazer esse esclarecimento para a nossa sociedade, para os nossos alunos, para a nossa comunidade, para as pessoas que estão nos assistindo, né? O que eu quero dizer é que a gente não precisa, não pode ficar sem se movimentar. O corpo ele foi feito para isso, né? Mas que a gente faça isso com uma certa leveza, sem muita cobrança de resultados, sem frustrações, enfim, e tente encarar o exercício como divertimento, como parte da sua rotina, como algo que vai te aproximar de um bem-estar, de uma qualidade de vida. Muito obrigado, e eu queria dizer para você que está nos acompanhando, nós estamos muito felizes pela quantidade de visualizações que nós temos, mas não esqueça de se inscrever no nosso programa, de dar o seu compartilhar o nosso programa para aqueles amigos que se você gostou, se você achou que foi maravilhoso, bote lá sua mensagem, nós vamos fazer questão de acompanhar e de te passar um obrigado e até uma informação que seja necessária. Um grande abraço e obrigado a todos. Obrigado.